Nesse vídeo eu vou falar dos episódios 13 e 14 de Sousou no Frieren. Então vamos lá. Esses episódios fortaleceram minha dúvida se a personalidade da Frieren é um reflexo do estilo de vida dela, características élficas, inaptidão social ou necessidade da história. Mas deve ser uma mistura disso. O episódio 13 teve um começo excessivamente conveniente. E eu não estou dizendo ruim, mas começa com uma cena super expositiva do passado do Zain e a Frieren agindo como uma psicopata, só pelo cara tá sujo. Mesmo que ela não se preocupe muito com estranhos, o excesso de calma estava meio anormal. A cena só não ficou estranha pela analogia do Zain ser uma dica da moral dele e principalmente pela cena ser super engraçada. É só isso? É só isso. A parte do veneno segue a mesma lógica. Ela faz a trama andar e o timing cômico é ótimo. Mas, pensando pouco, ela tem um problema. As partes da banheira e da foice deram a entender que o sacerdote era super exagerado. Mas nunca confirmaram isso. Então, vamos considerar que o veneno realmente era incurável. Isso realmente prova a habilidade do Zain. Mas torna ele uma anta por não fazer um tratamento prévio no grupo que salvou a vida dele. Animal! Burrão! Quanto à conferência de recrutamento, para mim ela foi especialmente divertida. Meus grupos de RPG de mesa eram centrados em combate. E mesmo assim nunca tinha healer. E quando tinha, o animal não pegava remover veneno ou maldição. Então eu entendo a dor do Stark. Meu Deus, como eu não morri? Essa mulher era o demônio. Voltando para a história. Essa parte deixou 3 coisas subentendidas. Primeiro, o Reiter ter salvo a Fer e os anos vivendo com ele fizeram ela ter uma visão um pouco idealizada dele. Então, eventualmente, talvez ela comece a encher a cara. Para de corar, velho! Segundo, o Zain dizendo que entraria no grupo se o Stark vencesse é o primeiro indício de que ele realmente queria virar um aventureiro, já que ele é péssimo no jogo. E isso fica ainda mais óbvio pelo discurso de autopiedade de um cara seminu. Mas que joelhos! E terceiro, mesmo tendo uma inaptidão para relações humanas, a Frieren consegue ser empática se ela passou pela mesma situação que alguém. A frase sobre a aversão à própria espécie, de primeira eu associei à raça, não ao jeito ou comportamento. Mas você é burro! Não sei o quanto ela entendeu do Zain na igreja, mas ela percebeu como as escolhas dele o prenderam no passado, impedindo-o de viver o presente. Para mim, a Frieren mencionar o Himmel foi um pouco irrelevante. Claro, ele fez o mesmo para ela e até faz um paralelo com recriar os passos da jornada, mas eu acho que a Frieren não quis tirar ele da vila por altruísmo, e sim como uma forma de ajudar a si mesma do passado. Afinal, ela ainda é um pouco egoísta. Ou não? Agora eu preciso fazer a crítica mais séria do mundo. Quando Zain disse o real motivo para virar um aventureiro, a primeira coisa que eu pensei foi: ele é um homem de cultura. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Mas quando ele despreza a Frieren pela aparência modesta, Eu te pegaria do mesmo jeito. e resistiu a uma técnica de sedução tão agressiva e explícita que afetou os seres tão puros como a Fer e o Stark, e provavelmente tirará esse vídeo do ar, eu entendi. Ele é só um degenerado de mau gosto. Desonra! Desonra pra toda a sua família! Além de mostrar que ele é um bocó, essa parte deixou a mensagem bem explícita. O Zain ficou preso no passado pelos arrependimentos, tanto do amigo que nunca voltou, e por estragar a vida do irmão. Só quando confrontaram ele com a realidade. Cada um tem a sua própria vida, você não deve baseá-la na escolha dos outros, não é porque você conhece alguém que você realmente entende o que ele sente, e por mais que pareça tarde demais, é melhor você se arrepender por falhar em algo do que nunca tentar. Depois dele entender e refletir sobre isso, o episódio termina com um novo membro na party, e assim como o começo do próximo episódio, fortalece a ideia errada da Fer semissândrica. Porém o episódio 14 deixou mais explícito o real problema. Ela é muito mais emocional do que aparenta, e não sabe lidar com homens, tanto que nesse episódio ela passou do ponto brigando com o Stark e com o Zain. Mesmo assim, ela só teve um comportamento imaturo, e depois que se acalmou, pediu desculpas, o que torna ela muito mais agradável do que qualquer adolescente. Muito obrigado, muito obrigado. Mas a cena retrata bem como a comunicação pode evitar problemas. O Stark só não sabia do que a Fer gostava, e tinha medo de admitir. Não é a primeira vez que isso acontece. Enquanto a Fer achou que ele não ligava para ela, mas depois dessa cena, 3 horas escolhendo um presente, a satisfação por ela ter gostado, o significado da flor, e a reação deles com isso, a relação deles melhorou, e agora vai ter ainda mais gente chipando os dois. O que não tem problema desde que esse povo não seja chato. Estamos ferrados. Enquanto a cena dos dois mostra como a relação entre os jovens é mais intensa,
A conversa da Frieren com o Zain no telhado mostra como a relação das pessoas muda com a idade. Sendo mais velho, você tende a evitar os conflitos, por entender melhor os outros, ou só por estar cansado de brigar. E mesmo que algumas pessoas não sejam tão maduras quanto deveriam, a preocupação pelos outros é uma das coisas que mais desenvolve alguém. O Reiter diz que não mudou desde a infância, mas passar de um degenerado, que vivia bêbado nas viagens, para um homem que finge e age como alguém maduro, só para apoiar uma pessoa que depende dele, já merece respeito. Nessa parte, a própria Frieren, que normalmente é imatura, reconheceu os esforços dos dois, onde o Reiter ficou reconfortado e o Zain só reforçou seu mau gosto de não reconhecer a beleza da Frieren, ainda mais que ele conheceu a melhor parte dela, jeito e personalidade. E agora nós finalmente vamos falar do anel da Frieren, e pare de pensar besteira, seu pervertido. O pássaro do demônio carregando a carruagem foi só pra Frieren perder o anel. Todo o resto, como a discussão, o drama do coitado do Stark e o pouso suave, Nós caímos como uma luva. foram só detalhes, tão divertidos que eu não tenho do que reclamar. Mas uma coisa vale a pena discutir. O comentário sobre não poder fazer certas coisas com a magia de voo por não entender seus fundamentos. Isso dá uma sensação maior da magia em Frieren ser tratada mais como uma ciência do que tira uma solução conveniente do cu. E essa frase é uma prova de como limitações e dificuldades tornam situações mais interessantes. E como uma frase pode fazer um bocó falar um monte de porcaria na internet. Tô dizendo a verdade. Agora, a cena do anel em si. Ela não só é a mais importante do episódio, mas uma das mais significantes da história até agora. E tirando as partes anteriores da Frieren percebendo que perdeu o anel e procurando, a cena não tem nem 3 minutos e meio. O que prova, uma cena não precisa de 5 minutos de cenas super bem animadas para ser marcante. Impacto emocional bem feito é muito mais importante. A reação da Frieren conversando com a Fer já mostra como é mais fácil para as outras pessoas entenderem ela do que a própria Frieren se entender. Mesmo que a vida longa tenha feito ela entender como perdas são inevitáveis, isso não significa que ela devia abrir mão de alguma coisa tão rápido, mesmo que o problema parecesse impossível. E claro, o comerciante ter uma magia tão conveniente para a situação pode ter parecido forçado para alguém, mas nesse caso o foco não era a lógica, e sim o impacto emocional. Por isso, a cena funciona muito bem. O paralelo da Frieren procurando enquanto lembra do Himmel dando o anel, uma escolha feita pelo acaso e uma reação estranha, agora com ela sabendo o significado da Lotus espelhada, pensando sobre isso, tudo culmina com ela achando o anel, o que representa que ela entendeu os sentimentos do Himmel. Acho. E eu já tinha dito que ele estava apaixonado por ela, mas eu esperava uma declaração indireta, e não um pedido de casamento explícito. Pelo menos alguém com bom senso iria entender. No fim, não ter desistido do anel foi a melhor decisão da Frieren. Mesmo que o Himmel tenha dado mais coisas para ela, a Frieren ia se arrepender a vida inteira se tivesse deixado para trás a prova de amor eterno que ele deixou para ela. Se você não gostou desse vídeo, não se preocupe, é só mais uma memória inútil.